Você quer começar a ler HQs, mas não sabe nem por onde e como começar, já que são tantos títulos de tantos personagens que existem por aí, e aí você acaba ficando meio perdido. Não tem problema, nesse vídeo eu vou te trazer 5 dicas que vão te ajudar a você se familiarizar um pouco para conseguir acompanhar as HQs e como você pode começar. E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse assunto de começar a acompanhar HQ eu sei que é um pouco difícil. Eu mesmo acompanho esse mundo das HQs de uns 5 anos pra cá. E quando eu comecei eu também fiquei muito perdido. Eu não sabia muito o que comprar. E só depois de um tempo que eu fui me familiarizando com o universo das HQs, que na verdade é muito simples, mas eu entendo que pode sim ser um pouco confuso pra quem tá começando agora. Antes da gente ir pras dicas, dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, é de graça. Não sei se você sabia, mas é de graça. Mas pra mim tem um valor que vocês... Pra mim tem um valor imensurável. A primeira dica que eu dou pra vocês é: escolha uma história pra você ler. E escolher uma história realmente é uma das partes mais complicadas, principalmente pra quem nunca leu uma HQ. Porque você não tem muita certeza do que você vai gostar de ler e talvez você não queira arriscar gastar o seu dinheiro no material que você pensa tipo, tá, e se eu não gostar? Aí eu gastei meu dinheiro à toa. E também, escolher uma história pra começar a ler pode variar muito, porque o mundo das HQs, assim como o dos livros, por exemplo, tem uma grande variedade de histórias, não é só de super-herói que existe. A gente também tem a HQ dos mitos de Cthulhu, que é baseada no famoso conto do H.P. Lovecraft, uma história de terror. E o interessante dessa HQ também é que, além de ser uma outra temática, os desenhos dela são todo preto e branco. Então também tem essa diferença na arte das HQs, que aumenta a variedade nesse mundo também. Como também é o caso da HQ dos Elfos, da editora Mitos, que traz uma outra história, muito mais relacionada ao mundo de fantasia, de RPG, enfim, uma outra pegada também. Então o universo das HQs traz muitas opções de história. O que você tem que primeiro fazer é tentar se encontrar com o tipo de história que você mais gosta. O único jeito de você descobrir é só lendo. Mas tome muito cuidado na hora de comprar HQ para você não fazer que nem eu na primeira vez que comprei e pegar um volume assim no meio de uma história e você vai acabar ficando perdido. E é aqui que a gente entra na nossa segunda dica, que é: fique atento ao número de edição que você está comprando. Essas editoras, que nem a Marvel e a DC, por exemplo, elas costumam trabalhar com arcos de história. O que é um arco de história? Uma analogia para esse arco que eu costumo fazer é o próprio universo cinematográfico Marvel. Eles começaram lá em 2008 com o filme do Homem de Ferro e terminaram no ano passado com o filme do Homem-Aranha. Cada filme foi contando a sua história, mas depois no final todas elas convergiam para uma história única. E a mesma coisa é com o universo das HQs. O arco no mundo das HQs, ele tem um começo, um meio e um fim. E eles lançam o volume número 1 e assim por diante até eles finalizarem. Nunca tem um número fixo de qual volume vai finalizar, mas tem alguns casos que no meio dos arcos eles decidem zerar algumas edições de algum personagem específico e começar do zero. Como foi o caso do Lanterna Verde no Renascimento, por exemplo. Eles começaram a publicar esse título como Lanternas Verdes e foram aí até a edição número 27, só que aí no mês seguinte eles zeraram, voltaram para a primeira edição como o título de Lanterna Verde e aí começaram a, enfim, contar uma outra história. Não é muito comum assim, mas isso sim pode acontecer. Nesse exemplo aqui dessa HQ do Conan, se você reparar, aqui na lateral esquerda ela tem o volume a qual essa HQ corresponde. Então se você ficar atento no número, você vai saber qual edição você está comprando. Se o arco começou há muito tempo, achar o primeiro volume vai ser muito difícil. E se você encontrar, provavelmente você vai pagar um pouco caro, porque os primeiros volumes geralmente são os que mais vendem e mais acabam rápido. E mesmo se você não conseguir encontrar a primeira edição da história que você quer ler, tenta procurar a mais antiga, para você não perder um contexto muito grande. E aí pode ter casos que você encontre nessas HQs mensais, você tá lá vendo os volumes, aí você vê volume 21, volume 22, aí você vê um 22.1. Mas fala, o que é esse 22.1? É o seguinte, você vai ter o arco completo desse personagem que vai seguir de 1 a, sei lá, vamos falar aqui 50. Essas 50 edições vão ser uma linearidade da história principal. Só que aquela 22.1, ela vai dar início a uma outra historiazinha daquele personagem, que vai ter bem menos edições, geralmente de 6 a 10, sem comprometer a linearidade principal. Mas essa pequena historiazinha vai sim fazer parte desse personagem no arco que eles estão contando. Aí você fala: então todas as histórias que são lançadas nesse arco principal fazem parte do mesmo arco? Não!
Tem um caso, por exemplo, de uma HQ do Batman que chama Asilo Arkham, que ela foi lançada lá em 2016, quando o arco dos Novos 52 estava para acabar e o do Renascimento estava para começar. Esse caso de HQs independentes é muito comum, são HQs que não fazem parte de arco nenhum. Elas têm uma história independente e são elas por elas mesmas e acabou, é isso. Inclusive é até um bom caminho você começar dessa forma, que aí você acaba não se comprometendo em ter que acompanhar diversos volumes que vão sair todos os meses, e você lê ali um encadernado bonitinho de algumas páginas e já era. A minha terceira dica envolve os encadernados. Os encadernados, eles podem confundir um pouco quem tá começando a acompanhar HQ agora. Por quê? Sabe todas essas edições mensais aqui? Toda editora, na maioria dos casos, eles pegam essas edições mensais e eles vão compilar em um encadernado. Você fala, mas então como é que eu posso me assegurar de que eu não tô comprando material repetido? É simples. Sempre que você vê um encadernado para comprar, olha no verso dele. Lá embaixo no verso, todos eles vão falar: este encadernado reúne as edições X até Y. Depois que você viu essas informações, você confere as suas edições para ver se não está comprando material repetido. Aí você fala, mas o que é melhor então? Eu comprar todas as mensais ou esperar eles lançarem encadernado por encadernado? Vai dar a sua escolha. Mas se você deseja fazer uma coleção de uma história completa por encadernado, você vai ter que olhar todas as edições para ver quais volumes mensais cada encadernado está compilando. Por exemplo, eu tenho alguns encadernados do Batman, do arco dos Novos 52, e os dois primeiros que eu tenho vão das edições 1 até a 12. A outra edição de um encadernado que eu tenho começa do volume 18 em diante. Eu não tenho ali esse meio da 13 a 17. Eu já consegui achar, mas foi um daqueles casos que esgotou muito rápido e, enfim, a galera tá cobrando muito caro. Mas se você deseja acompanhar a história esperando os encadernados serem lançados, toma muito cuidado para você não ficar com esse gap, faltando uma história para você poder completar. A quarta dica que eu dou para vocês, para quem acompanha o mundo das HQs já costuma fazer muito, que é o quê? Fique muito atento aos nomes dos autores e artistas daquela HQ que você está lendo. E no que isso te ajuda? Você conhecendo os autores e artistas faz com que você vá atrás de outros trabalhos que eles fizeram. E assim, a sua pesquisa por HQs, ela se torna muito mais rica, porque você começa a filtrar pela obra daquelas pessoas. E aí você começa a descobrir muita coisa nova que você não conhecia antes. A quinta dica para começar a ler HQs, volta um pouco naquele ponto que a gente comentou lá atrás, é de você fazer uma pesquisa bem feita por editoras nesse caso. Você não precisa só ficar refém de editoras como Marvel e DC, a não ser que essas, obviamente, sejam as histórias que você está procurando. Mas existem muitas outras editoras muito boas aí no mundo, como por exemplo a Image Comics, que é responsável por títulos como Kick-Ass, Spawn, The Walking Dead. A gente também tem a editora Mythos, que publicou aquela HQ famosíssima das Crônicas de Excalibur, tem as HQs dos Elfos, dos Anões. A gente tem a Valiant Comics, que é a dona do Bloodshot, filme que saiu recentemente aí com o Vin Diesel. E a gente também tem editoras nacionais que são muito boas, como por exemplo o Pipoca e Nanquim, que publicou a HQ do Moon Shadow, que está fazendo um sucesso muito grande. E a gente também tem a Blue Comics, que apesar dos nomes serem gringos, ela é uma editora brasileira. Você pode começar a pesquisar por essas editoras também, e isso vai fazer com que você conheça muitas outras HQs que existem por aí, beleza? Então é isso, jovens, essas são as minhas 5 dicas para você que quer começar a ler as HQs e entrar um pouco nesse mundo. Muito obrigado por terem assistido aqui mais um vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, jovens, um beijo.